Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ambiente já está cheio da presença de Deus, amém? Esse ambiente já está preparado. E eu achei tão lindo hoje, né, o Reidney ter colocado essa canção no repertório. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Uma canção tão antiga, mas a palavra do Senhor, ela precisa estar guardada dentro de nós. Mais do que guardada, ela precisa estar gravada. Ela precisa estar viva. Ela precisa ser eficaz dentro de cada um de nós. E nessa noite nós queremos meditar naquilo que a palavra de Deus tem para nos trazer, amém? A palavra de Deus é quem nos liberta. A palavra de Deus é quem nos purifica. A palavra de Deus é quem nos limpa. É a palavra de Deus. Que a sua expectativa não esteja em mim, não esteja em nada do que está acontecendo aqui por mãos humanas, mas que a sua expectativa esteja tão somente naquilo que os céus desejam liberar sobre nós. Há um pão fresco, há uma unção fresca, há uma revelação nova de Deus sobre nós nessa noite. Amém? Você recebe isso da parte de Deus? Você pode erguer as suas mãos assim e dizer: Senhor, eu me abro a Ti. Fala isso para Ele. Senhor, eu recebo a Tua palavra dentro de mim. Eu recebo a boa semente da Tua palavra dentro de mim. Que a Tua palavra caia dentro de mim e produza o fruto necessário para esse tempo, Senhor. Que a Tua palavra venha desfazer, ó Pai, todas as fortalezas da minha mente. Fala isso para o Senhor. Que a Tua palavra venha lançar por terra todas as dúvidas, todos os medos, todas as incertezas que se levantam diante de mim. Que eu seja livre pelo poder da Tua palavra. Fala isso para Ele. Que eu seja livre pelo poder da Sua palavra. Senhor, traga sobre nós um ambiente de liberdade nessa noite. Traga sobre nós um ambiente de liberdade, de revelação. Traz sobre nós a Tua palavra, Deus, e que ela venha, Deus, com uma unção nova, fresca sobre nós, como um bálsamo precioso sobre as nossas cabeças. E que haja entendimento da Tua vontade, que haja entendimento sobre nós da Tua palavra, que é pura, que é santa, que é verdadeira, que nos direciona em toda e qualquer estação. Nós nos abrimos para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre o Evangelho e a lei. Queria só um pouquinho mais de retorno aqui. Nós estamos estudando sobre o Evangelho e a lei. Não é um tema fácil, mas é um tema necessário para os nossos dias. Porque ainda hoje, ainda em nosso tempo, há muita confusão sobre o que é a lei e o que é o Evangelho. Infelizmente, algumas pessoas ainda fazem uma distinção entre a lei e o Evangelho, pensando que, de alguma forma, a lei foi dada por Deus aos homens, mas ela foi ineficiente porque ela não foi capaz de salvar o homem. E dessa forma, Deus precisou, então, bolar um outro plano, que foi o Evangelho a partir de Cristo, seu Filho, entregue ali na cruz por nós. Então, existem muitos equívocos a respeito do que é a lei e do que é o Evangelho, pensando que o Evangelho anula a lei e que uma é diferente da outra, quando na verdade nós vamos ver a partir das Escrituras que uma complementa a outra. Não existe uma distinção entre lei e Evangelho, mas existe sim um complemento da lei a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, alguns ainda seguiam pela lei e há até mesmo grupos de pessoas, judeus, por exemplo, que ainda seguiam pela lei e que ainda não reconhecem o Evangelho a partir de Jesus Cristo. Existem muitos equívocos ainda reinando nos dias de hoje e muitas pessoas ainda têm a sua mente obscurecida a respeito da grandeza da lei e da força do Evangelho nos nossos dias. E não é à toa, não é em vão que o Senhor levantou nesses dias esse tema para que nós pudéssemos nos aprofundar. Porque o Senhor deseja resgatar em nós, o Senhor deseja avivar em nós a importância da lei. E Ele deseja nos mostrar, Ele deseja nos revelar
Qual é o papel do Evangelho nos nossos dias? Qual é a força que o Evangelho tem nos nossos dias? E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, se você a trouxe, se não, você acompanha conosco aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1 na NVI. A partir do verso 1 até o verso 11. Amém? Esse texto é um texto tão emblemático, tão conhecido, onde Jesus, então, ele estava ensinando no templo e trouxeram até ele uma mulher que foi pega em adultério. E eu quero caminhar com você nesse texto na perspectiva do que é a lei e do que é o Evangelho. Esse texto é a encenação perfeita do que é a lei e do que é o Evangelho. Diz o texto: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés os ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Imagine essa cena. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. A lei e o Evangelho têm em comum que ambas provêm de um Deus verdadeiro. Um Deus que é sempre consistente com Ele mesmo. Ambos vão nos apresentar o mesmo Deus e a mesma essência de justiça. A mesma justiça. O mesmo Deus que habitava na lei é o Deus que habita no Evangelho. A essência de justiça que havia no Deus que deu a lei a Moisés é a mesma essência de justiça que habita na revelação do seu Filho Jesus. No livro de Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o verso 2, diz o seguinte: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Há muito tempo, com os nossos antepassados, com os pais, os nossos pais, os profetas, aqueles que vieram antes de nós, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Há muito tempo, antes de eu e você existirmos, mesmo antes de nós existirmos, o Senhor já havia revelado o seu plano. E Jesus estava, mesmo no período da lei, mesmo quando ainda não havia sido manifesto o Filho de Deus, Jesus já estava, porque Ele também é Deus. Portanto, o plano de salvação, a graça de Deus, já estava revelada desde a criação do mundo, desde o estabelecimento de todas as coisas. Desde o momento em que todas as coisas foram criadas e o homem foi colocado ali no jardim, com tudo de melhor que ele poderia ter, ali, mesmo sem que Jesus houvesse se manifesto em carne, Jesus já estava ali. Portanto, desde há muito tempo, Jesus já estava ali, mas agora, diz o texto, nos últimos dias, Deus nos falou por meio do seu Filho.
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Eu quero meditar com você nessa cena que nós acabamos de ler no livro de João. Nós estamos diante de uma cena muito emblemática, muito falada, muito conhecida das Escrituras, onde a lei e o Evangelho se encontram. Nós estamos ali então, no cenário onde os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. E eles aguardavam as oportunidades para questionar Jesus. Eles aguardavam oportunidades para questionar a autoridade de Jesus. Ali havia uma oportunidade para que eles pudessem chegar diante de Jesus e testar, para que ele pudesse de alguma forma cair em alguma contradição. Então os mestres da lei, os fariseus, e quem eram esses mestres da lei? Eram pessoas treinadas no conhecimento e no ensino da lei. Os fariseus naquela época eram até mesmo considerados uma seita dentro da linhagem judaica, porque eles tinham alguns ensinamentos diferentes. Mas eles faziam parte ali dos mestres da lei, portanto eles tinham credencial para estar no templo. Eles tinham credencial para ensinar no templo. Eles detinham o conhecimento e a transmissão desse conhecimento para as pessoas que não sabiam as Escrituras. Portanto, eles aproveitaram-se dessa oportunidade e trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério diante de Jesus. E eles queriam então que Jesus aplicasse a lei de Moisés. E eles disseram para Jesus: Jesus, na lei de Moisés nós podemos apedrejar essa mulher até a morte. E o que o Senhor nos diz? Aqui nós estamos diante da lei. Os mestres da lei e os fariseus, eles eram a personificação da lei naquele tempo. Porque eles detinham esse conhecimento. E a lei, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A lei, ela serve até hoje para estabelecer princípios. E esses princípios, eles foram imprimidos no coração do homem desde a criação do homem, lá no jardim. A lei já estava dentro do coração do homem, mas a Bíblia nos diz lá em Gênesis que o homem pecou. E a sua essência foi contaminada. Por isso a lei que estava inserida na natureza do homem, ela se afastou do homem automaticamente. Portanto, a lei é boa, porque ela traz a essência e a natureza do próprio Deus dentro do homem. Mas o pecado contaminou, sujou, manchou essa essência pura de um Deus que é puro, que é santo e que é justo. Portanto, agora o homem precisa de ser relembrado daquilo que Deus já havia colocado dentro dele. Por isso Deus então leva Moisés até o monte. Por isso Deus então tira o povo do Egito e leva Moisés até o monte. E ali no monte, face a face com Deus, Deus então estabelece os mandamentos. E de alguma forma Deus estava dizendo: olha, eu criei o homem com a minha lei, a minha essência dentro dele, mas ele pecou contra mim, ele se esqueceu daquilo que eu mesmo coloquei dentro dele. Por isso eu estabeleço agora, Moisés, as leis e os mandamentos que vocês precisarão agora observar diante de mim, para que vocês sejam abençoados na terra. A lei, ela aponta para uma justiça baseada em preceitos de obediência. Uma obediência inequívoca e punitiva. Pela lei, a mulher que era pega em adultério, ela iria morrer. A lei exigia do homem uma obediência inequívoca e restrita, imediata. Do contrário, havia uma punição. A lei condenava. A lei estabelecia um juízo. Aquela mulher estava condenada. Havia uma culpa e sobre ela uma sentença de morte. Sob a lei de Moisés e dos profetas, aquela mulher morreria. Os fariseus então trouxeram aquela mulher e colocaram aquela mulher de pé diante de Jesus e diante de todas as pessoas que estavam ali. Imagine uma multidão de pessoas, certamente haviam muitas pessoas no templo, porque assim era. Imagine Jesus ali ensinando.
E os fariseus trazendo, escorraçando aquela mulher. Porque uma mulher pega em adultério, naquele tempo, era algo muito grave. Eles jogam aquela mulher diante de Jesus e colocam aquela mulher de pé, diante do seu pecado. Porque a lei, ela expõe a nossa ineficiência, a nossa natureza caída, corrompida pelo pecado. Ela revela a nossa total incapacidade em alcançar em tudo a reta justiça. A lei aponta a nossa natureza caída. A lei nos diz que nós pecamos. A lei nos diz que nós somos ineficientes diante de Deus para alcançar a reta justiça. Aquela mulher estava nua. Não no sentido literal da palavra, mas ela estava exposta. Diante de Jesus e diante dos homens. Naquele tempo a lei servia para isso, para expor. Para trazer a natureza caída, para mostrar a nossa culpa, para revelar a nossa natureza. E aí eu quero te dizer algo, porque muitas pessoas pensam que a lei falhou, que a lei não era boa. E o apóstolo Paulo lá em Romanos, gente, leiam Romanos, se vocês querem entender a lei, o evangelho, leiam o livro de Romanos. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, ora, pois, nós vamos anular a lei pela graça? Ora, pois, nós vamos entender que a lei não é boa por causa da graça e por causa da fé? Não. A lei estava enferma pela carne. Não é porque a lei era ruim, é porque o homem era ruim. É porque o homem se tornou mau. É porque o homem se afastou da sua natureza. É porque o homem pecou. É porque o homem se entregou às suas paixões e desejos. A lei não é ruim. Ela nunca foi ruim. A lei não falhou em salvar o homem. Ela não foi uma tentativa frustrada de Deus. Escute isso. A lei não foi uma tentativa frustrada de Deus. Deus não levou Moisés àquele monte. Deus não esteve ali face a face com Moisés à toa. Deus não esteve ali com Moisés dando a ele aquelas ordenanças, os mandamentos, sabendo que aquilo não iria funcionar. Se Deus é um Deus perfeito em tudo, se o plano de salvação já estava pronto desde a eternidade, Deus falhou? Será que Deus falhou em estabelecer a lei como princípios eternos? Será que Deus falhou? Talvez você se faça essa pergunta. A lei não falhou. Ela não foi uma tentativa frustrada de Deus, mas ela foi o caminho criado por Ele para nos mostrar o quão perto estamos da condenação. O quão falhos somos, o quão imperfeitos somos pelo pecado que habita em nós. Quando o homem pecou, queridos, lá no jardim, quando o homem desobedeceu, quando a mulher resolveu dar ouvido aos seus desejos, quando eles quebraram um princípio ali, além do pecado ter entrado no coração do homem e manchado a sua essência, a essência justa de Deus que o homem carregava, o pecado estabeleceu ali o orgulho dentro do homem. Juntamente com o pecado veio o orgulho, que também é um pecado. O orgulho se levantou dentro do homem. O homem quis então e teve a intenção de ter o conhecimento de Deus. Porque o que a serpente disse a Eva? Ora, certamente você não vai morrer se você comer desse fruto. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Orgulho, o desejo de ser e de ter o conhecimento de Deus. O orgulho entrou e por isso a lei veio. A lei estabelece o quão perto nós estamos da condenação. O quão pequenos nós somos e o quão falhos nós somos em obedecer. O quão imperfeitos nós somos por causa do pecado que habita em nós. Jesus, então, ele começou a escrever no chão. Quando aquela mulher, então, está diante dele e ela está de pé diante de Jesus, Jesus não deu uma resposta imediata. Jesus, ele se inclinou e ele começou a escrever no chão como quem já soubesse tudo o que ia acontecer dali para frente.
Porque Jesus não perde o controle de nada. Jesus tem o controle de todas as coisas na sua mão. Ele já sabia. Jesus já sabia a intenção dos fariseus e dos mestres da lei. Ele já sabia. Jesus não se impressionou com o pecado daquela mulher. Jesus não se impressionou nem com a pergunta daqueles mestres da lei e nem tampouco com o pecado daquela mulher. E eu quero te dizer, Jesus não se impressiona com o seu pecado. O seu pecado não é grave demais para Ele. Ele conhece a sua natureza. Ele conhece a sua ineficiência. Ele conhece a sua imperfeição. Jesus não se impressiona com o tamanho do seu pecado. Ele não coloca numa balança. Ele não nos classifica de acordo com o nosso pecado. Ele diz: todos vocês pecaram. Sem distinção, todos pecaram. Estão destituídos, estão fora. Não participam da glória de Deus. Portanto, a lei, ela vem para nos nivelar. Ela vem para apontar que todos somos pecadores. E carecemos de uma graça. Carecemos do perdão. Carecemos da graça revelada em Jesus. Amém? Jesus não se impressiona com o seu pecado, eu quero te dizer hoje aqui. Talvez você entrou aqui se achando o mais pobre dos pecadores. Talvez você entrou aqui pensando que para a sua situação não tem mais jeito. Talvez você está se achando o mais sujo e imundo pecador da face da terra, porque você pecou contra Deus. Ora, o Senhor já sabia. O que há diante do Senhor que Ele não saiba? O que pode impressionar o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que estava presente antes de todas as coisas existirem. Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele vai ser eternamente. Não há nada que escape dos olhos do nosso Deus. Deus já sabia do pecado daquela mulher. Jesus já sabia, porque Ele também era Deus. Jesus não se impressiona, queridos. Mas isso não te dá autorização para pecar, amém? Você vai entender o que eu quero te dizer. Jesus conhece a nossa natureza. Ele sabe. E porque Deus já sabia que nós seríamos tão ineficientes por meio da lei. A lei nos mostra que nós somos tão falhos em obedecer. Porque quem é que conseguiu cumprir toda a lei? Quem é que conseguiu observar todos os pontos da lei? Propósito da lei. Romanos 3:20, você pode colocar para nós. Quando Jesus viu que eles continuavam a interrogá-lo a respeito daquela mulher e continuavam a persuadi-lo sobre aquela mulher, Jesus disse para eles: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se algum de vocês estiver sem pecado, pode ser o primeiro a tirar a pedra. Jesus diz para eles: olha, vocês não são mestres da lei? A lei não está dentro de vocês? Se vocês aqui hoje, mestres da lei, estão observando toda a lei e não falhando em nenhum ponto, porque Jesus já sabia. Jesus chega a chamá-los de raça de víboras. Jesus chega a repreendê-los e dizer: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está diante de mim, está distante de mim. Jesus muitas vezes confrontou a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei. Então Jesus diz: olha, se vocês que estão diante dessa mulher, julgando essa mulher, querendo matar e apedrejar essa mulher, se vocês não têm pecado, podem agora começar a tirar as pedras. O propósito da lei foi de gerar em nós uma consciência de pecado e dependência de Deus. Olha o que diz Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo. Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Porque ninguém é capaz de obedecer, a não ser por meio de Jesus.
Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ora, a lei não falhou, mas ela veio apontar o caminho para a nossa redenção. A lei veio para gerar em nós consciência do nosso pecado. A lei veio para mostrar ao homem, ora, você não é suficiente para se desculpar diante de mim, porque você não consegue me obedecer totalmente. E ainda hoje nós não conseguimos, queridos. Ainda hoje nós não conseguimos obedecer totalmente. Mas diferente da lei, hoje nós estamos numa outra perspectiva. Hoje nós temos um novo caminho. Os que ouviram o versículo 9 foram saindo um de cada vez. Os que ouviram então, a consciência foi brotando, a consciência foi nascendo. Eles ouviram Jesus dizendo, olha, vocês são hipócritas porque apontam o dedo para essa mulher, mas o pecado está em vocês. Vocês julgam o pecado dessa mulher, que é um pecado visto e notório, mas o pecado está dentro de vocês, naquilo que vocês não observam. Porque os fariseus entregavam a 10ª parte de tudo, mas eles não observavam todos os preceitos da lei. Começando então com os mais velhos, eles foram saindo. Um em um foram saindo. Eu imagino eles... Quem já viu essa cena no The Chosen? Acho que quase todos, né? Se você não viu, vá hoje no YouTube e procure essa cena. Um a um foram deixando as suas pedras, virando as suas costas. E saíram. De repente, ali naquele pátio do templo, naquele local do ensino, ficou só Jesus e aquela mulher. E eu fiquei pensando nessa cena. Jesus abaixado, a mulher de pé diante dele. O próprio Cristo estava ali. A redenção dos nossos pecados. E a lei estava de pé. Diante daquele que seria o caminho para que a lei fosse cumprida totalmente. Jesus estava ainda abaixado e aquela mulher de pé. Aquela mulher estava condenada. Pela lei ela estava condenada. Você e eu estávamos condenados. Eu e você estávamos condenados à morte. Sobre nós havia uma sentença de morte. Sobre nós havia uma sentença de morte porque nós pecamos. Pela lei, eu e você estávamos condenados ao juízo eterno, à morte eterna. A lei mata. Porque a lei nos condena. A lei te mata. A lei te diz, você é digno de morrer. Você é digno de morte. Porque você não obedece. Você é digna de morte porque você foi pega em adultério. A lei foi esse caminho. Meu Deus, Deus é muito perfeito. Eu fiquei imaginando isso hoje, meu Deus, como nós precisamos entender a lei. Como nós somos ignorantes a respeito da lei. Nós preferimos muitas vezes fechar o Velho Testamento e ignorar essa parte por não compreender. Como a lei nos aponta para o nosso destino, para quem nós somos, para a obra de Cristo em nós. Havia ali uma sentença de morte. Havia ali uma condenação eterna. A lei de Moisés dizia, essa mulher deve morrer. Eu e você deveríamos morrer. Nós não somos diferentes dessa mulher aqui. Nós só estamos em um tempo diferente. Mas nós também pecamos. Mas onde havia o pecado, onde havia a morte, onde havia a culpa, onde havia a condenação eterna, personificada ali naquela mulher, o Evangelho de Jesus se levanta. Aleluia. Jesus estava abaixado.
Jesus estava ali abaixado e pensando, acho que ele pensava dentro dele, oh meu Deus, se essa mulher soubesse. Jesus então, ele ficou só com aquela mulher, diz o texto. Ele estava só com aquela mulher. Enquanto a lei expõe o seu pecado, o evangelho é a resposta de Deus para você, que diz: eu te vi na sua miséria e mesmo assim eu te amei. Eu te vi no seu pecado, mas mesmo assim eu te amei, diz o Senhor. Eu te vi quando você pecou, mas mesmo assim eu te amei. Porque eu sei que você não é capaz, sem mim, de me obedecer. Eu te vi, o Senhor falou isso no meu ouvido tão alto hoje. Eu te vi na sua miséria. A lei nos expõe, mas o Evangelho nos abraça. O Evangelho nos acolhe. Jesus ficou só com aquela mulher. E eu tenho certeza que ele olhou nos olhos daquela mulher. Ele viu pessoalmente aquela mulher. O Evangelho te encontra assim como você é. Ele te vê na sua fraqueza, na sua limitação, na sua dificuldade. Esse é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho que não nos expõe, que nos vê na nossa miséria e diz: meu filho, eu sei que você é miserável, mas eu te amo mesmo assim. Eu morri por você e eu serei o meio de você ser livre dessa condenação que está sobre você. Jesus ficou só com aquela mulher. Jesus olhou para aquela mulher e Jesus olha para você hoje. E Jesus diz para você hoje, não importa o tamanho do seu pecado. Você que entrou aqui pela primeira vez, ouça isso pelo amor de Deus. Isso pode ser a diferença entre a vida e a morte na sua vida hoje. Jesus está te dizendo: eu conheço o seu pecado, eu sei o tamanho do seu pecado, eu sei o buraco que você se encontra, mas eu sou o caminho para você ser livre. Eu sou a redenção, eu sou a cura, eu sou a vida para a morte. Eu sou a vida que anula a sentença de morte. Aleluia. Então Jesus se colocou de pé. Jesus se pôs de pé e perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Mulher, aonde está o poder da lei que te condena, que te mata, que te fere? Aonde está o poder da lei? Jesus disse para aquela mulher: olha ao seu redor. Onde estão os teus algozes? Jesus abre os olhos daquela mulher. Uma mulher que estava condenada pela lei. Uma mulher que iria morrer. Aquela mulher iria morrer. Porque estava autorizado pela lei, ela poderia ser apedrejada. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Existe uma sentença sobre todo aquele que rejeita o sacrifício de Jesus. A sentença de morte, de separação eterna. E Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ora, ninguém te condenou, mulher. Você não estava errada. O seu pecado não era grande demais. Cadê aqueles que te condenavam? E aquela mulher, então ela declara: ninguém, Senhor. Não havia ninguém. Não havia mais culpa. Não havia mais condenação. Não havia ninguém naquele recinto. Aquela mulher estava diante da salvação. Ela estava diante de Jesus. E Jesus diz para ela: eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Ora, será que ao dizer isso, Jesus estava anulando o poder da lei?
Será que Jesus estava dizendo para aquela mulher, olha, não aconteceu nada, está tudo bem? Não. Jesus disse àquela mulher, eu não a condeno, porque a condenação já estava ali, queridos. A lei já havia condenado aquela mulher. Não havia necessidade de Jesus condenar aquela mulher, uma vez que ela já estava condenada. Nós já estamos condenados pela lei. Todos nós fomos condenados pela lei. Todos nós fomos condenados, fomos colocados no mesmo nível de pecadores pela lei. A lei nos nivela, nos aponta. Aponta a nossa necessidade e dependência de Deus. E Jesus diz, eu também não a condeno. Porque Jesus não tinha vindo para julgar e condenar naquele momento. Aquela não era a função de Jesus naquele momento. Jesus veio para se revelar como Filho de Deus. Jesus veio para se revelar ao homem como Filho de Deus e mostrar que a lei os tornava ineficientes, culpados, indesculpáveis diante de Deus. Porém, o sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, reconciliaria todos. Todos! Reconciliaria a todos e daria a todos a redenção, de uma vez por todas. Agora vá, Jesus diz para ela, agora vá. Olha, eu não vou te condenar. Você já estava condenada pela lei. Você já estava condenada pela lei. Eu não vou te condenar. Não é o meu papel aqui agora te condenar. Sobre você já existiu uma sentença. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O Evangelho se levantou para confirmar a nossa condição de pecado e nos dar a chance de redenção por meio da graça salvadora de Jesus. Romanos 1:16, coloca para nós. Romanos 1:16. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder para salvar. O Evangelho é poder para salvar a alma que já estava condenada. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar da condenação eterna que já estava sobre nós pela lei. O Evangelho não vem para apontar o nosso pecado, a lei já fez isso. O Evangelho, por meio de Jesus, ele vem para dizer, ainda que você seja pecador, ainda que o pecado esteja habitando em você, ainda que você esteja sujo, as suas vestes podem se tornar brancas como a neve. Ainda que você esteja sujo, o Evangelho é poder para a salvação. O Evangelho é o poder que te salva. O Evangelho é o poder que te tira do status de condenado para perdoado. Livre. Livre no Senhor. Livre da culpa, livre da condenação. Aquela mulher estava livre. E Jesus diz para ela, olha, se ninguém te condena, eu não te condeno. Agora você vai, minha filha. E abandone a sua vida de pecado. O Evangelho nos livra da condenação eterna. Romanos 8, por favor. Portanto, agora já não há condenação. NVI. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação para você. Se você entende o sacrifício de Jesus, se você recebe o sacrifício de Jesus, se você aceita o sacrifício de Jesus, o pecado está anulado na sua vida. O poder do pecado está anulado sobre a sua vida. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, não mais a lei como ela era. Não mais a lei que matava e condenava, mas a lei do Espírito
de vida. Me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei, presta atenção nisso, aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, aquilo que a lei ordenava, aquela mulher poderia ser apedrejada, e era justo. Deus havia estabelecido isso, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. O Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do poder do Evangelho. As exigências da lei foram completamente satisfeitas em Jesus. Porque o Evangelho é Jesus, é a sua obra, é a sua graça, é sobre quem Ele é e o que Ele fez por cada um de nós. E aí eu fiquei pensando que Jesus poderia ter dito para aquela mulher assim: vá e não adultere mais. Vá e nunca mais faça isso que você fez. Mas Jesus fala para ela, olha, vai e abandone a sua vida de pecado. Porque o Evangelho de Jesus se manifestou não apenas para nos perdoar de um pecado. O Evangelho se manifesta para regenerar a nossa vida, a nossa existência. O Evangelho nos habilita a ter uma vida completamente regenerada em Deus. Para de buscar em Deus somente o perdão de um pecado. Para de olhar para uma situação da sua vida. Jesus quer te dar vida plena, regenerada, transformada. Completamente transformada por Ele. Jesus estava dizendo, eu não quero só perdoar o seu pecado, eu quero mudar a sua vida, mulher. Jesus não quer só perdoar o seu pecado. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar a sua perspectiva de vida. Jesus quer transformar toda a sua maneira de ser. Oh, deixa Jesus fazer isso hoje. Deixa Jesus fazer isso hoje na sua vida. Não resista à voz do Espírito Santo. Não resista. Se você ouvir a voz dele hoje, abra o seu coração. Jesus está nos dizendo, nós não precisamos mais viver sob a condenação da lei, porque Jesus, o Evangelho verdadeiro, se manifestou na cruz. E por meio dele nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos a chance de ter uma vida completamente regenerada, completamente transformada. Para de ficar buscando só bênçãos. Para de ficar pensando que o Evangelho é para satisfazer os seus desejos, é para te dar as coisas. Para de ficar pensando que o Evangelho é só para resolver os seus problemas. O Evangelho é para transformar o seu caráter, a sua vida. Essa é uma ideia equivocada de Evangelho que tem sido difundida por aí. Jesus não disse para aquela mulher, levante-se, vá. Vá que a sua vida vai ser plena em todas as coisas. Não, Jesus diz para ela, vá e abandone a sua vida de pecado. Esteja disposta a viver de uma maneira diferente. Esteja disposto a viver de uma maneira diferente hoje. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, queridos, a nossa rota é transformada. Não tem como mais nós sermos os mesmos. Quantos aqui foram completamente impactados pelo encontro com Jesus? Quantos aqui tiveram suas vidas totalmente transformadas? Eu tive. Eu tive a minha vida completamente transformada pelo poder do Evangelho. Jesus transformou a minha história, a minha trajetória, o meu destino. Ele não só me perdoou de um pecado, Ele me tirou de uma condição de condenação, de miséria, de pobreza. E me colocou na condição de filha. Filho. Você foi feito filho. Filho que se assenta na mesa com o Pai. Filho que desfruta da presença do Pai.
Abra lá comigo em Gálatas 3, no verso 12. Olha o que diz, eu vou ler na NTLH. Gálatas 3, verso 12 diz o seguinte: Cristo fez isso. Vamos começar no 13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós. Olha isso. Olha o poder do Evangelho, queridos. Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso não só para te perdoar dos seus pecados, olha aí. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para todos, você está aí. E para todos nós, para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Deus não quer só que você seja perdoado. Ele quer que você herde todas as promessas que foram feitas lá atrás. Quando ele tirou Abraão da sua terra e da sua parentela e disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai dessa terra. Ouve a minha voz, obedeça, porque a partir de você eu farei uma grande nação e em você todos os que creem no sacrifício daquele que eu enviar também serão abençoados. Não é somente o perdão dos nossos pecados. Você está habilitado a herdar as promessas que foram feitas a Abraão. As promessas de bênção, de prosperidade. Não é prosperidade financeira, não é isso. Isso é muito pouco. Prosperar em tudo na sua vida. Prosperidade em Deus. Grandeza de ser alguém que conhece a Deus na sua plenitude. E aí, existe uma beleza no Evangelho. Quando eu estava meditando hoje, eu falei: meu Deus, isso é muito maravilhoso. O Evangelho, além de ser o poder para salvar, restaurar, restituir, regenerar, transformar a nossa vida, isso já é maravilhoso demais. O Evangelho é ainda carregado do poder do Espírito Santo, que nos transforma continuamente por meio da sua obra de convencimento. João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês, Jesus dizendo aos seus discípulos, é para o bem de vocês que eu vou. Preciso ir, Jesus estava cumprindo a sua missão. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. O Evangelho não termina em Jesus, na sua obra. Jesus disse: olha, eu fiz o que me cabia. Eu te livrei da condenação. Eu te livrei da morte. Mas eu vou. E vou deixar aqui o meu Espírito. Porque Ele vai continuar e completar a obra que eu comecei na sua vida. O Espírito Santo de Deus é quem continua a obra em nós. O Espírito Santo, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus não está mais em carne. Jesus não está mais como Ele esteve diante daquela mulher, dizendo para ela: eu não te condeno, eu sou a própria graça, eu sou o próprio Deus, eu estou aqui. Mas o Espírito Santo está. Hoje é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem trabalha, é o Espírito Santo que está aí soprando no seu ouvido e dizendo para você: até quando? Até quando você vai endurecer o seu coração? Até quando você não vai deixar eu te convencer de que você precisa vir até mim? É o Espírito Santo que está aí, é o Espírito Santo que está te envolvendo, que está te impelindo, é o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje, é o Espírito Santo que ainda está sobre a face da terra. É o Espírito Santo. Ele convencerá o mundo da justiça e do juízo, do pecado, porque os homens não creem em mim. Naquele tempo os homens já não criam. Jesus estava ali encarnado e muitos não criam. Imagina hoje. Imagina hoje.
Onde muitas vezes eu e você não damos testemunho verdadeiro de Jesus com as nossas atitudes. Imagina hoje se o Espírito Santo não estivesse sobre nós, o que seria de nós? O que seria daqueles que ainda não conhecem a Jesus? Porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Mas o Espírito Santo está trabalhando hoje aqui para trazer sobre a sua vida arrependimento. Para trazer sobre o seu coração clareza da sua necessidade, da sua dependência de Deus. E da necessidade urgente de você se voltar para o chamado de Deus ao seu coração. O Espírito Santo está aqui hoje soprando. A lei nos mata. Ela nos mostra a nossa doença, o nosso status diante de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, a sua obra, é o remédio que nos cura, nos vivifica e nos transforma. E o Espírito Santo é o veículo pelo qual o remédio pode ser aplicado e ter o seu efeito. Amém? A lei nos mata. Jesus nos vivifica. E o Espírito Santo, ele é o veículo pelo qual o remédio, que é o Evangelho, pode nos curar totalmente. Oh, Jesus, nós amamos a Tua obra, Senhor. Feche os seus olhos. Deixa o Senhor te constranger nessa noite. Se até aqui você não entendia o significado da lei, saia daqui nessa noite entendendo de uma vez por todas. A lei não te salva, mas ela te mostra o quão pecador você é. O quão pequeno você é. O quão falho você é ineficiente diante de Deus para se justificar. Mas ainda que a lei não tivesse poder para nos salvar, Jesus, o próprio Deus, não parou aí o seu plano. Deus não limitou o seu plano à ineficiência humana. Deus não encerrou o seu plano porque o homem não conseguiu obedecer à lei. Pelo contrário, ele seguiu o seu plano e encarnou em Jesus. Ele se encarnou. Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio de todas as coisas, Jesus estava. Mas ele se encarnou, ele se vestiu da nossa humanidade, ele desceu até nós, para nos dizer o que a lei não pôde fazer, porque ela estava enferma pela carne. O meu sacrifício é suficiente. Permaneça com seus olhos fechados. O sacrifício de Jesus é suficiente. O seu sacrifício é suficiente. O Evangelho de Jesus, a obra redentora de Jesus, ela completa o caminho pavimentado pela lei. O Evangelho vem para confirmar a lei. Vem para dizer, sim, a lei é importante. Ela é a essência do próprio Deus. Ela é benéfica para o homem. Não é porque o homem não conseguiu cumpri-la que ele deixou de ser devedor. Ele continuou sendo devedor. Mas ao subir naquela cruz, ao se entregar naquela cruz, ao verter o seu sangue naquela cruz, Jesus nos livrou da lei do pecado. Jesus nos livrou da lei do pecado. E estabeleceu em nós a lei do Espírito e da vida. Oh, aleluia! Oh, Jesus, feche os seus olhos, esteja com seus olhos fechados. Eu quero fazer um convite todo especial aqui nesse momento. Você que ainda não recebeu a Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador.
Se até então você ainda não tinha entendido a grandeza da graça. Se até então você ainda não tinha entendido o poder do Evangelho. Talvez você entrou aqui desesperançado, pensando que não há mais solução para o seu problema. Porque você está caindo nos mesmos pecados. Você não está resistindo às tentações. Você tem tentado caminhar e não está conseguindo diante de Deus. Dia e noite o seu pecado está diante de você. Deixa o Espírito Santo te revelar Jesus. Deixa o Espírito Santo te revelar Jesus. Deixa o Espírito Santo te mostrar a pessoa de Jesus. É somente por meio de Jesus que você vai conseguir se levantar. Você vai conseguir permanecer. É somente por meio de Jesus. Não é pelos seus esforços. Não é pelo seu braço. Não é pela sua força. Não é pelo seu fazer. Mas é a partir de Jesus, da sua graça, do seu perdão. Se você entrou aqui hoje e ainda não recebeu, e ainda não confessou Jesus como seu Salvador, e está vivendo sob o domínio do pecado, deixa o Espírito Santo completar essa obra hoje no seu coração. Deixa o Espírito Santo te trazer da morte para a vida. Deixa o Espírito Santo te tirar desse limbo de pecado, de destruição, de frieza, onde você tem a sensação sempre que está distante de Deus. Deixa o Espírito Santo te trazer para perto, te revelar a pessoa de Jesus, te convencer da obra redentora de Jesus. Se você deseja receber Jesus hoje, eu quero pedir você levante a sua mão onde você está. Levante a sua mão onde você está. Se você hoje recebe Jesus no seu coração, se você hoje confessa Jesus como seu Salvador, se você hoje recebe essa graça dentro do seu coração, aí na galeria, levante a sua mão. O Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite. Eu não vou te chamar aqui, mas eu quero te pedir, levante a sua mão se você entende a grandeza do Evangelho hoje, para te sustentar, para te erguer. Assim como Jesus fez com aquela mulher. Olha, eu não te condeno, eu sei que você não consegue, mas mesmo assim eu te amo. E eu me entreguei por você, por saber que você não seria suficiente e capaz. Eu dei a minha vida por amor de ti. Eu paguei a dívida que era contra você. Eu cravei a sua dívida na cruz comigo, diz o Senhor. Se você entende isso, levante a sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Não tenha vergonha. Porque o Evangelho é poder para a salvação. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. O mundo está aí te envergonhando o tempo todo. Por que você está com vergonha de tomar a sua decisão diante de Deus? O diabo está muitas vezes te expondo. O diabo expõe a sua vergonha, a sua nudez. Por que você resiste ao chamado do Espírito Santo? Porque você está aí relutando em dizer sim para Ele. Não se envergonhe. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação nessa casa. Hoje é noite de reconciliação nessa casa. Hoje é noite de salvação. Onde Jesus te toma pela mão e te diz, eu sei que você não consegue. Eu sei que você não é capaz. Mas eu me entreguei por você. Confie em mim. Deixa a sua vida na minha mão. Confie na minha graça. A minha graça te sustenta. Oh, se você está aí pertinho de alguém que levantou a mão, olhe com essa pessoa. Olhe com essa pessoa, por favor. Glória a Deus, ela quis vir na frente. Se você quiser sair do seu lugar e vir na frente, venha também. E se você quer receber uma oração aqui no altar, se você quer receber uma oração aqui no altar, confessar Jesus publicamente diante dos homens. Jesus foi exposto por sua causa. Jesus foi morto por sua causa. Ele foi exposto, a sua vergonha estava exposta diante dos homens. Sai do seu lugar se você quiser. Vem aqui à frente. Receber uma oração, um dos pastores vai orar por você. Vem receber Jesus publicamente, queridos.
Há um poder quando nós confessamos: eu creio, eu recebo, eu aceito. Nós estamos destruindo fortalezas espirituais. Nós estamos anulando o poder do pecado sobre a sua vida. Se você quiser, saia do seu lugar. Enquanto nós cantamos essa canção, saia do seu lugar. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de restauração neste lugar. Oh, dê um pulo do seu lugar. Vem aqui. Oh, deixa o Espírito Santo te convencer nessa noite. Deixa o Espírito Santo te pegar nessa noite.